E aí, tudo bem com você? O meu nome é Valdir e eu quero dizer para vocês que nos últimos 7 anos, pela empresa que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de transitar por várias empresas. Então eu transitava por dentro, por exemplo, da Renault, da Fiat, da WHB, da Ubner, da Denso, várias empresas, da Bosch, tá? E eu, nos últimos 7 anos, então, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto processos de usinagem, ferramentas, desenvolvimento e coisas do tipo, tá? Então eu tinha muito contato com o pessoal da engenharia, o pessoal de processos, operadores de máquina, programadores CNC, tá? E posso afirmar para vocês que na parte de programação CNC existe um seleto grupo de pessoas, são poucas pessoas, tá? E eu percebi também, e eu sempre fazia um questionamento e sempre perguntava, por exemplo, para os operadores: pô, por que você não faz programa CNC? Por que você não faz um curso ou coisa do tipo, né? E as respostas invariavelmente eram sempre as mesmas. O pessoal dizia que o curso era caro, que não tinha tempo, não tinha onde fazer, não tinha escola perto, e aí por aí afora, sempre mais ou menos iguais as respostas, tá? Então, mais para frente nesse vídeo eu vou falar sobre a minha vida profissional, vou voltar a falar sobre essa empresa que eu trabalhei, tá? Mas eu resolvi que, olhar na marinha aqui, ó, eu vou te ensinar a fazer programação com comando da norma ISO, tá? Então todas as quartas-feiras eu vou estar disponibilizando, vou estar postando um vídeo aqui no YouTube, tá? E o tema dos vídeos do canal do YouTube vai ser programação CNC em centros de usinagem. Então eu vou estar falando especificamente sobre centros de usinagem. Não vou focar em torno, tá? Se bem que quando se fala em comandos ISO, o torno é praticamente igual, só que no torno são 2 eixos e no centro de usinagem geralmente é 4 eixos, tá? Às vezes tem centro com 5 eixos, tá? Mas eu vou considerar 4 eixos, X, Y, Z e B, tá? Mas antes vamos conhecer, coloquei aqui um documento para a gente acompanhar aqui, ó. Antes vamos conhecer como começou essa história de CNC, tá? Então eu vou falar um pouco sobre máquina convencional, muito rapidamente na verdade, sobre máquina CNC e também o que é programação CNC, tá? Então vou começar aqui pela máquina convencional. Então eu coloquei uma foto aqui que eu tirei do Google, de uma máquina convencional, que um exemplo aqui é uma fresadora, né? Nesse caso aqui é uma fresadora ferramenteira, tá? Existe fresadora universal, tá? Mas como eu vou ensinar programação em centros de usinagem, essa máquina aqui é o ideal para começar a explicar e fazer uma analogia com o centro de usinagem, né? Então, antigamente, o pessoal, na verdade hoje essas máquinas existem em ferramentaria, tem uns montes por aí, né? É uma máquina normal, tá? Mas vamos pensar no passado. A pessoa pegava e ia fazer uma peça e se ela fosse fazer um lote de 100 peças ou de 1000 peças, então era um trabalho repetitivo, né? Então alguém pensou, vamos colocar um motor CNC aí, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar a história aqui do primeiro motor e coisas desse tipo, tá? Mas vamos imaginar assim, ó. Aqui tem uma manivela que se a gente der uma volta, ela vai andar um passo da rosca, tá? Então, eu acredito que o passo dessa fresadora aqui deve ser passo 5 milímetros. Ou seja, uma volta ele anda 5 milímetros. Se não for 5 é 6, mas um dos dois, tá? Uma volta anda 5, se for passo 5, mas se for passo 6, uma volta anda 6 milímetros, tá? Então, esse aqui simbolizaria o eixo X, o eixo longitudinal, e o eixo transversal simbolizaria o eixo Y. E aqui o
O eixo Z, na verdade, essa manivela aqui, ó, o eixo Z ficaria parado e subiria a mesa, né, contra a ferramenta. Então o cara pensou assim, vamos colocar um motor aqui. Na verdade é um motor de passo, e esse motor de passo ele conta as voltas, né? X volta do motor vai dar X volta do fuso, e assim por diante. É mais ou menos assim, tá? Então, o primeiro CNC do mundo, a primeira coisa que fizeram nesse sentido, não é a primeira coisa, deixa eu achar o nome correto aqui, Ctrl V, peraí, esse aqui, ó. A primeira ação, isso, a primeira ação nesse sentido surgiu em 1949 no laboratório de servomecanismo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, né? Ou seja, tudo começou lá em 1949. E aí, em 1967, já estou adiantando bastante aqui, né? Em 1967 já existia, o negócio já funcionava e tal. E aí, a primeira máquina chegou no Brasil. Em 1967, as primeiras máquinas controladas numericamente chegaram ao Brasil vindas dos Estados Unidos, né? E aí, deixa eu ver aqui. Se você não conhece máquinas CNC, eu vou pegar algumas imagens para te mostrar aqui, né? Hoje tem muitas marcas, muitas mesmo, né? Então eu vou colocar aqui no Google, né? Algumas imagens, tá aqui, ó. Imagens, tá? Então aqui tá aparecendo, deixa eu ver, Home, mas tem várias. Tem Heller, tem Votan, tem Tralles e assim por diante, tá? Então é isso aí, máquinas CNC, né? Então o meu curso aqui, o meu ensinamento será sobre programação em centros de usinagem, não será em torno do CNC, só para reforçar, né? Então o que é a programação CNC? Para a gente poder falar a mesma língua, tá? Então, comando numérico computadorizado é um sistema que permite o controle de máquinas através de programas, sendo utilizado principalmente em tornos e centros de usinagem. Na verdade, essa descrição aqui eu cliquei no Google e achei algum site ali, né? Então não são minhas palavras, né? Tá? Mas é uma descrição. Ou seja, toda máquina tem os motores, os servomotores, e aí através de um painel você vai lá e digita, ou faz um programa e tal, e ela vai fazer exatamente o que você está pensando, né? Qual será o público-alvo, no meu ponto de vista aqui, tá? O público-alvo para esse curso aqui são pessoas que tenham interesse na área de programação, independente da sua área de atuação. Ou pessoas que trabalham na área de usinagem e querem aprender ou mesmo aperfeiçoar seus conhecimentos em programação CNC, vislumbrando futuramente processos ou na engenharia ou na área responsável pelos programas, né? Ou simplesmente a pessoa se especializar, certo? Então, se você é uma pessoa que faz parte desse grupo, está convidado a assistir as minhas aulas todas as quartas-feiras, né? Qual a frequência de vídeos que eu estarei postando? Toda quarta-feira estarei postando um vídeo aqui no YouTube, lembrando que a princípio os programas iniciarão de um modo mais simples. E com o passar do tempo, conforme você for aprendendo e entendendo, os programas se tornarão aos poucos mais complexos, podendo chegar até programas parametrizados. Lembro também que as aulas visam começar de um jeito mais simples e ir dificultando aos poucos, né? Assim você vai aprendendo, visando a aprendizagem e não o processo, e não o melhor processo. Eu gostaria também de lembrar que programas CNC elaborados por duas pessoas diferentes nunca serão iguais, visto que cada ser humano tem o seu jeito e a sua maneira de pensar. Eu digo isso antecipadamente, pois inevitavelmente e provavelmente receberei críticas construtivas do tipo, com opiniões assim no sentido de faz assim que é melhor, tal, né? Mas isso aí é como eu falei, cada um pensa de um jeito, mas
Então eu quero lembrar quero que você tenha em mente, aqui, ó, quero que você tenha em mente que estarei priorizando o ensino das pessoas que não conhecem programação, tá? Então, o que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo ensinar o passo a passo para que todos entendam. Eu vou ensinar, só um minutinho aqui. Então, eu vou explicar usando o método que eu acho, que eu acredito ser mais eficaz, ou seja, eu vou explicar passo a passo, o mais detalhado possível, e a minha intenção é explicar tintim por tintim, passo a passo, para que todos entendam, todos. Independente do tempo que eu levo, pretendo criar as aulas desde o básico até o avançado, tá bom? Então é isso aí. E é lógico que conforme as aulas forem rolando, cada um de vocês pode ir aí sugerindo, pedindo opiniões, perguntando, e eu farei o possível para poder responder a todo mundo, né? O que vamos aprender aqui nessas aulas que eu vou estar postando nas quartas-feiras? Nós vamos aprender a programação CNC da norma ISO. Então vou escrever norma aqui, ó. Norma ISO. As funções G, M, S, de rotação e assim por diante, tá? Nós também vamos conhecer quais são os eixos X, Y, Z e B, que é a regra da mão direita. Faltou aqui. Regra da mão direita, tá? Aí na hora certa eu vou explicar o que é isso também. Nós vamos entender e aprender velocidade de corte. Nós vamos aprender o básico de trigonometria, porque às vezes você pega um desenho e no desenho tem lá um certo ângulo, não tem uma coordenada, e se você não souber trigonometria, às vezes você se embanana todo. Então eu vou ensinar em algum momento, alguma aula, no momento específico, vou falar sobre isso, tá? Nós vamos também aprender sobre Teorema de Pitágoras. Vamos aprender a calcular a rotação da ferramenta em função da velocidade de corte. Nós vamos aprender também como calcular o avanço da ferramenta em função da rotação da ferramenta. Nós vamos aprender como calcular tempo de usinagem, como calcular o CPP, que é o custo por peça. Nós vamos aprender a conhecer sobre ferramentas rotativas, ferramentas de corte e canal, furação, rosqueamento com machos, fresamento, faltou uma vírgula aqui, com machos, vírgula, fresamento, planejamento, etc. aqui, porque então, se faltar alguma coisa, depois eu acrescento aqui, tá? Nós vamos também conhecer sobre insertos, especificamente sobre classes, geometrias, grãos, codificação, desgastes, etc. Nós vamos aprender a conhecer sobre fixação em geral das ferramentas, a importância da fixação da peça, da ferramenta e também do dispositivo, né? Que isso faz total diferença na usinagem, né? Qualquer probleminha ali já dá algum problema, vamos dizer assim. Nós vamos aprender sobre batimento, balanço da ferramenta, ressonância. Aqui eu vou deletar isso aqui que não está no esquema aqui, tá? Aqui eu escrevi ponte de Tacoma, tá? Então, depois, se você quiser, você vai lá no YouTube e digita ponte de Tacoma. Ele vai explicar sobre ressonância. Na verdade, é uma ponte que foi feita lá na China, no Japão, não me lembro. E essa ponte ela entrou em ressonância porque os caras não consideraram nos cálculos, tá? E aí a ponte acabou caindo, tá? Na verdade, aqui em usinagem, nós podemos ter vários problemas de ressonância que na verdade vai gerar uma vibração e aí o acabamento da peça não fica legal, tá? E em algum momento eu vou explicar como a gente pode acabar com essa ressonância e consequentemente com a vibração. Então fica a dica aí, ó, ponte de Tacoma. Vai lá no YouTube e dá uma olhada, sabe que legal. Nós também vamos aprender como fazer um RTU, que é um relatório técnico de usinagem. Ou seja,
Mas eu vou entrar em detalhes quando chegar o momento, tá? Mas a RTU você vai comparar uma ferramenta com a outra, né? E se você está na área lá trabalhando, você precisa de um documento como esse, né? Nós vamos aprender a calcular o save, como calcular o save anual, né? Para ver se a ferramenta que você quer colocar para trocar pela sua atual, vamos dizer assim, vale a pena ou não financeiramente, né? Vamos falar sobre materiais, sobre aço inox, alumínio, ferro fundido, ferro cinzento, ferro nodular, que mais? Bronze, latão, e assim por diante. Conforme for lembrando, eu vou escrevendo aí, tá? Etc, tá? E aqui eu escrevi comandos, né? Mas na verdade os nossos programas que a gente vai aprender são norma ISO, né? Então, existem muitos comandos aí, como comando CNC, né? Como Fanuc, Siemens, Fagor, Heidenreich, entre outros tantos, tá? E cada programa desse tem as suas particularidades, mas se você conhece programação através do comando ISO, da norma ISO, independente da máquina, você vai chegar lá, se você pegar o manual da máquina, os caras vão alterar uma coisinha aqui ou uma coisinha lá, porque vão ter as suas particularidades. Por exemplo, um ciclo de furação de uma pode ser diferente do ciclo de furação da outra, né? Mas isso aí não esquenta a cabeça, porque se você conhece programação ISO, quando você pegar qualquer particularidade, você olha ali e rapidamente você vai conseguir entender, tá? Quais são os pré-requisitos, na minha opinião, que você deveria saber para poder estudar aqui, tá? Na verdade, independente de você conhecer ou não, eu vou estar em cada momento que eu estiver postando um vídeo, que eu estiver fazendo um programa, que eu estiver falando sobre um assunto específico, seja lá instrumento de medição, sistema de tolerância, eu vou estar sempre falando o que é necessário naquele momento, tá? Então, se você não conhece os pré-requisitos, se não tem os pré-requisitos, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque eu vou estar falando aqui, tá? É lógico que depois você vai ter que correr atrás, estudar e entender, né? Melhor. Mas o que eu vou passar para você já é o suficiente para você entender o que eu vou estar explicando para você. Beleza? Então vamos lá. Instrumento de medição é importante, é interessante que você conheça paquímetro. Quem trabalha na área é lógico que conhece paquímetro, né? Paquímetro milesimal, paquímetro centesimal, né? Paquímetro analógico, paquímetro digital, né? Digital é muito fácil, né? Então, micrômetro, medidor de âmbito interno, que é o mais conhecido da indústria como súbito, relógio comparador, anel padrão e etc. Instrumentos de medição são vários, né? Também o outro pré-requisito seria o sistema de tolerância dimensionais, né? Um exemplo aqui, uma dimensão 20 milímetros, seja diâmetro ou uma medida qualquer aí, né? 20 mais ou menos 2 centésimos. Então, seria 19,98 até 20,02, né? É importante conhecer essas tolerâncias dimensionais. Tolerância de ajuste, né? Exemplo, H7, H maiúsculo para furo e H7, H minúsculo para eixos. Então, existe uma tabela onde tem as letras lá e os números e tem as suas tolerâncias. Se é para entrar com folga, mais justo, mais apertado e assim por diante, né? Outro pré-requisito seria grau de tolerância padrão ou qualidade de trabalho. As conhecidas ITs, IT01, IT02, IT03 até IT18. Também existe uma tabela onde tem todas as dimensões lá, né, de tolerâncias. Outro pré-requisito seria tolerâncias geométricas. Exemplo, concentricidade, simetria, planeza, circularidade, paralelismo, entre outros, né? Outro pré-requisito é você conhecer de medição. Eu já falei de instrumento de medição, então seria lá, você tem que conhecer de milímetro, de décimo, de centésimo, de milésimo, de milímetro, tem que dominar esses números aí, né? Beleza? Aí outro pré-requisito seria desenho técnico-mecânico. É importante você conhecer perspectiva é fácil, né? Pega uma peça
está em perspectiva, e aí fica fácil de enxergar a peça, né? Por curiosidade, ó, essa linha aqui eu fiz quando eu estava no Senai, tá? Ó, aqui tem torno, fresa, mas aqui eu fiz tudo convencional, né? Na época, quando eu fiz o curso, não tinha CNC. Quer dizer, eu até fiz curso CNC, mas essa peça especificamente eu fiz usando torno e fresa, tá? Tem mais uma pecinha aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, essa peça de torno, ó. Tem uma peça, duas, três, quatro, e tem a continuação dela aqui, tá? Só que a continuação eu estou usando para apoiar o celular ali, tá? Então, quando eu falei em passo de rosca agora há pouco, ó, aqui dá para ter uma ideia, ó. Então aqui tem uma seta, não sei se você está enxergando aí, e eu vou dar uma volta completa, ó. Essa rosca tem um passo de 3 milímetros. Então, se eu der uma volta completa aqui, ó, aí, ó. Então quer dizer que essa peça andou 3 milímetros para cá, entendeu? Isso é o passo de rosca, tá? Então voltando aqui no desenho, desenho técnico-mecânico, é bom você conhecer perspectiva, vista ortográfica. O que são as vistas ortográficas? Deixa eu dar um enter aqui, para ficar junto com o desenho ali. Aqui, ó. Então a vista ortográfica seria esses caras aqui, ó. Eu peguei o desenho aqui do Google, tá? Ó, então aqui, ó, projeção completa com o nome número 1 é esse B aqui, ó. É a vista frontal. A número 2 é o C, é a vista superior. A número 3 é a vista lateral esquerda, é o A, tá? Então, normalmente essas três são teoricamente as mais usadas, tá? Mas tem empresas que você pega um desenho lá em formato A1 e tem 1 milhão de cortes lá, né? E às vezes os caras usam todos essas vistas aí, né? Essas projeções aí, tá? E às vezes o desenho está em primeiro diedo, terceiro diedo, né? Tá? Então o desenho técnico-mecânico é bom conhecer um pouco também. Lembrando que quando eu estiver falando aqui, eu vou estar sempre usando o SolidWorks e AutoCAD e as ferramentas que eu vou utilizar. Então no meu programa eu vou mostrar desenho, SolidWorks, AutoCAD e as ferramentas, tá? E tudo que for necessário eu vou estar sempre falando, tá? Mas esses são os pré-requisitos, só para lembrar aqui, né? Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, ó. Agora pergunta, quem sou eu e a minha vida profissional, né? Então tá, o meu nome é Valdir Ribeiro da Silveira, tá? Hoje eu moro em Curitiba, na verdade eu moro aqui em Curitiba desde 1977. Eu nasci em 62, né, novembro, então eu tenho 57 anos. Já estou aposentado fazem, na verdade, sei lá, 2013, né? Dia 26 de novembro de 2013 me aposentei, tá? Mas eu não parei de trabalhar. Eu me aposentei, continuei trabalhando e no início desse ano de 2020, eu saí da empresa, né? Na verdade a empresa saiu comigo, né? Mas tudo bem, a vida continua e tamo aí. Então lá, a minha vida profissional, eu trabalhei antes da CID Informática em outros trabalhos, né, menores, tá? Mas na CID Informática eu fiquei 5 anos e o primeiro curso que eu fiz no Senai foi eletrônica. Então eu trabalhava com eletrônica dentro da CID Informática e nessa empresa eu me envolvi com processos. E quando eu me envolvi com processos, eu comecei a frequentar a manutenção da empresa, né? Porque eu fazia alguns dispositivos lá, da maneira que eu sabia fazer, né? Às vezes em madeira, em isopor, e precisava fazer furação. Então eu comecei a frequentar a manutenção e eu conheci torno mecânico, Ai. Desculpa aí que caiu aqui, tá? Eu conheci torno mecânico. Vamos lá, continuando. Deu um probleminha técnico aqui, mas já estou continuando, tá? Então, na CID Informática eu conheci torno mecânico, fresa e furadeira. E aí eu comecei a gostar da brincadeira e eu peguei e resolvi ir lá para o Senai fazer cursos de mecânica, né? Então eu fui para o Senai e fiz, ó, de 86 até 89 eu fiz desenho mecânico, de 6 meses cada curso, tá? Desenho mecânico, medição, ajustador mecânico, torneiro mecânico, ferramenteiro, estampas, ferramenteiro, molde plásticos e fresador mecânico. Então cada curso dele aqui é 6 meses, então eu fiquei praticamente 3 anos fazendo o curso, foi isso aí, deixa eu ver, 1, 2, 3 anos e meio, tá?
E aí, depois que eu terminei esse curso aqui, eu fui lá e pedi demissão e arrumei emprego numa indústria eletromecânica chamada Camargo Corrêa Bromoveri. Antes de continuar lá, só vou dar uma passada rapidinho para você ver aqui os cursos que eu fiz, tá? Olha aí, ó. Isso aí é na minha vida toda, né? Vamos lá, voltando. Então eu voltei, eu fui para Camargo Corrêa Bromoveri, fiquei 2 anos trabalhando como mecânico daí, né? Depois eu fui para Inepar, entrei na ferramentaria, e na ferramentaria eu fiquei 2 anos também. Depois eu entrei na Maringá Soldas. Maringá Soldas eu fiquei 17 anos. A Maringá Soldas, ela... Deixa eu pegar um site para vocês, só um minutinho. A Maringá Soldas, ela fabricava cabeçote para motores. Então era única e exclusivamente cabeçote para motores, tá? Deixa eu colocar aqui. Ctrl V, tá? Enter. Então, nos 17 anos que eu fiquei na Maringá Soldas, fiquei desenvolvendo produtos, a cada 6 meses praticamente desenvolvia um produto, era um cabeçote, envolvia processo, projeto de ferramenta, projeto de dispositivo, compra de máquina, fazer o programa, colocar na máquina o dispositivo, aplicar o dispositivo na ferramentaria, colocar na máquina, fazer o tryout, até liberar para a produção, tá? Aí depois quando eu saí da Maringá Soldas, onde eu fiquei por 17 anos, aí eu fui trabalhar na Ubner Indústria Mecânica. Lá na Ubner eu fiquei 7 anos também. Não, desculpe, lá eu fiquei 5 anos, trabalhei 1 ano e meio na produção, como supervisor de produção, e depois eu trabalhei na ferramentaria, na engenharia, tá? Eu não falei para vocês, mas eu sou engenheiro mecânico, tá? Me formei mais para frente ali, e tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então na Ubner eu trabalhei sempre, na verdade da Maringá para frente, sempre com usinagem envolvendo programa CNC, tá? Da Maringá para frente, ou seja, deixa eu ver o ano aqui, foi 1990, isso, 1990 para cá. 90, 2000, 30 anos e pouquinho, praticamente. 90, 2000, 2010, 2020, 30 anos, tá? É isso aí. E depois da Maringá Solda eu fui trabalhar na Ubner Indústria Mecânica, já foi, eu tô maluco aí. E aí eu fui para a Iscar do Brasil, tá? Quando eu saí da Maringá Solda, eu fui para a Iscar do Brasil, e na Iscar eu trabalhei 2 etapas, fiquei 5 anos e meio, depois saí, aí fiquei 9 meses fora, aí voltei, e aí fiquei mais 1 ano e meio, tá? Então na Iscar do Brasil, essa empresa aqui é uma empresa israelense, tá? Ela já tem 80 anos de vida aproximadamente, mas no Brasil ela está há uns 25 ou 30 anos aproximadamente, tá? Ela está no mundo todo e ela vende insertos e ferramentas, né, em geral, tá? Deixa eu ver se eu pego uma foto aqui do Iscar Brasil, que é em Vinhedo. Deixa eu ver aqui, Iscar Brasil, Ctrl C, Ctrl V, vamos lá. Então tá aqui, ó, Iscar Brasil. Deixa eu ver aqui. Ó, em Vinhedo, essa fábrica aqui, ó. Essa empresa aqui, então eu fiquei nela 7 anos e toda vez que eu for fazer um programa aqui, eu vou usar ferramentas, tá? E então eu troquei uma ideia e pedi autorização para o presidente da Iscar do Brasil, né? E ele me autorizou a usar as ferramentas da Iscar. Na verdade, qualquer pessoa pode entrar no site da Iscar, que é esse site aqui, né? Você pode entrar aqui, deixa eu ver aqui, contato, não. Você pode entrar no site da Iscar e tem aqui, ó, produtos, tá? Então tem produto para corte de canal, para furação, para divisão microtools, torneamento, rosqueamento, fresamento, classes, tá? Então
Então eu vou usar essa estrutura aqui, todas as ferramentas que eu for mostrar nos meus programas, eu vou estar tirando daqui desse site, justamente porque eu tenho a autorização do nosso amigo lá, que é o vice-presidente da SCAR Brasil, tá? Tranquilo, pessoal? O que mais faltou falar aqui? Deixa eu ver, só um minutinho. É isso aí. Então tá, o que nós veremos na próxima aula? Antes de eu vir aqui, ó, antes de entrar na próxima aula, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que tem no site da SCAR Brasil, ó. Eu vou entrar aqui então, entrei no site, bem rapidamente aqui, ó. Existe aqui uma área chamada industrialização, e aqui a SCAR mostra tudo que ela fabrica, né? Ela fabrica para a área aeroespacial, para a área médica, ela fabrica para a área, ela atende, na verdade, né? Indústria automotiva, indústria de óleo e gás, ferroviária, rolamento, indústria metal mecânica, MTB, energia eólica, geração de energia, tá? Então aqui eles fazem pequenos processos para demonstrar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Na indústria automotiva, vou pegar um bloco de motor aqui, um bloco de cilindro, tá? Então tá aqui, ó. Existe aqui um bloco e existe as ferramentas que a SCAR está indicando aqui, está sugerindo, na verdade, ó. Então vou pegar a ferramenta 1, 2, 3, 4, assim por diante. Vamos pegar aqui bem rapidamente, ó. Então, por exemplo, a ferramenta 1, eles estão indicando aquele inserto, esse inserto aqui, com essa ferramenta, que é uma fresa de acabamento, com 16 arestas de corte. E aqui tem um vídeo demonstrando a usinagem, ó. Então ele está fazendo ali o acabamento da face do cárter, um exemplo, né? E aí a ferramenta 2, vamos ver o que é, passando rapidamente aqui. Eles estão sugerindo esse inserto aí, com essa ferramenta aqui. E aqui está o vídeo com a usinagem. Tudo que é usinado parece azulzinho ali, ó. E aí, vou pegar a ferramenta 3 aqui. Eles estão sugerindo esse inserto ali da esquerda, né? Esse inserto aqui. Aí montaram um pacote aqui de fresas e vão fazer a lateral da capa de mancal. Aqui no caso seria ou no centro de usinagem mancalizado ou numa fresadora, né? Então tá ali, ó. Vamos ver a ferramenta 4. Ferramenta 4 é uma ferramenta combinada com 3 furações, com inserto intercambiável na ponta, metal duro e um corpo de aço, né? Então tá aqui, ó. Vamos ver a furação. Ele vai pegar o bloco, vai cortar para mostrar a usinagem e vai fazer as 3 furações, né? Vamos pegar o próximo exemplo aqui. Ferramenta 5. A ferramenta 5 está usando aquele inserto, que são, na verdade, 8 arestas. Se colocar radial, né? Então você monta aquela ferramenta ali, por exemplo, radial e axial, e você vai fazer o desbaste do cilindro do bloco do motor. Aí ele desbasta. Lógico que pegar a ferramenta sem calcular a rotação, calcular avanço, calcular tempo e assim por diante, tá? Então a ferramenta 6 aqui, essa aqui é o 5 é desbaste, essa é um pré-acabamento e essa é um acabamento, que é praticamente iguais as ferramentas, tá? Então eu vou pular para 8 aqui. Então a 8 é esse inserto que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo uma ferramenta conjugada também. Está fazendo uma usinagem aqui no início da capa de bancal e está interpolando. Olha lá, usando G03. E a ferramenta 9 é uma ferramenta longa, com aquele tipo de inserto. Essa ferramenta aqui tem que fazer balanceamento, né? E batimento também. E aí, na verdade, são 2 ferramentas. A primeira faz 2 alojamentos, e aí a mais longa vem e ela vai mancalizar ou guiar para fazer o restante da usinagem, tá? Então é isso aí, ó. Isso aqui é no site da SCAR, para quem quiser lá olhar, fica à vontade, tá? E voltando ao nosso assunto aqui, é o que veremos na próxima aula. Então, vou fazer aqui um convite para você, né? Assistir a próxima aula e você vai ver
Só um minutinho. Quase espirrei. Então você vai ver eu fazendo um programa aqui para essa peça. Você vai ver como é fácil fazer um programa para essa peça aqui, ó. Parece difícil, né? Mas então fica lá o convite para você assistir, né? E conhecer. Se você nunca fez o programa, assista e você vai ter a oportunidade de começar a entender como usa G0, G1, usa G3, usa G2, né? Usa G10, G11, G12, né? E assim por diante, tá? E também avanço corrigido, tá? Então fica aí, assista a próxima aula e você vai se surpreender, né? Mesmo que você seja um expert no assunto, vai lá que você vai aprender coisas novas, tá? Pessoal, então é isso aí, ó. Esse aqui é o vídeo inicial que eu tô fazendo, né? A semana que vem eu vou postar o vídeo daquela peça, tá? Essa peça aí eu vou chamar de vídeo 1 porque é o primeiro programa, então eu vou chamar dessa maneira, tá? Se você gostou, gostaria que você compartilhasse com seus amigos, tá? Fale para o seu pessoal aí que estão ligados na área e têm interesse em aprender programação. Vá lá no canal do YouTube e você vai, se inscreva, participe, tá? Faça suas perguntas, vou procurar responder a todos, tá? No meu Instagram também, né? Você vai encontrar sempre materiais lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir a aula. No meu Facebook também, se inscreva lá e tal, né? Então, muito obrigado por assistir essa aula, pessoal. Forte abraço, tamo junto, valeu!